Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai ver sobre equipamentos. Qual equipamento mais vale a pena? O custo-benefício do halter. Será que vale a pena? E a barra fixa? E a argola? Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo, avaliando o seu custo-benefício. Será que vale a pena? Será que não vale? Para cada tipo de equipamento, segundo a sua realidade. A começar pelas premissas dessa discussão. Para expor quais equipamentos você precisa ou não, você tem que levar em consideração o seu nível de treinamento, ou seja, quanto mais treinado você é, maior a estrutura que você precisa, maior a infraestrutura que você precisa. Isso até mesmo para uma pessoa que treina dentro de uma academia. Conforme ela começa, ela precisa de pouquíssimos aparelhos. Porém, um bodybuilder, fisiculturista, vai precisar de equipamentos mais sofisticados, já que ele está chegando na elite. Quanto mais alto nível, mais ele precisa de equipamentos. E a mesma coisa serve para você. Quanto mais iniciante você é, de menos coisa você precisa. Se você é um completo iniciante, cara, você não precisa de nada. Mas se você já é um cara um pouco mais encaminhado dentro do treinamento, e mais se você quer dar um próximo passo, aí sim, talvez você precise de um ou outro equipamento. Outra premissa importante dos pontos que eu vou abordar aqui vai ser sempre com relação ao custo-benefício. Pelo quanto aquele equipamento te promove de variedade, te promove de ganhos versus o custo dele. Não o custo só literal do quanto você paga, e sim às vezes o custo de armazenar ele, o custo de manusear aquele equipamento. Demorou? A começar pelo melhor tipo de equipamento, que são os equipamentos que vão te auxiliar no treino de puxar. Dependendo da sua realidade, vai ser um ou outro. Para a maioria dos casos, esse daqui é o meu preferido, a argola. A argola é de extrema importância, porque ela que vai mudar o seu jogo no que diz respeito aos treinos de puxada. Porque uma grande dor quando a gente vai treinar em casa é que a gente não tem superfícies para segurar, para se apoiar, o que prejudica demais o treino de costas, demais o treino daquilo que está no dorso do nosso corpo, porque a gente sempre precisa de alguma coisa para se puxar, e a argola possibilita isso, tanto no treino de costas, quanto no treino de bíceps, nas remadas, quanto no treino de posteriores de coxa. Porque se você não tem um peso liso para fazer esse exercício aqui, você pode substituir ele na argola, que já vai ser de ótima valia no seu treino de posteriores de coxa. Outro ponto positivo das argolas é que, cara, elas te possibilitam uma gama de exercício infinita. E mais, você consegue ajustar a sobrecarga. Quando você compra um halter, você compra necessariamente aquela carga. Você só manuseia a carga que aquele halter impõe sobre você, variando o exercício. Enquanto que a argola não. Você pode fazer o mesmo exercício com cargas diferentes, variando a altura que você faz, por exemplo, a barra australiana, ou por exemplo, a flexão inclinada. Quanto mais você caminha para frente ou para trás, mais você muda a sobrecarga do exercício. Então, a argola é um equipamento só que vai te possibilitar uma gama de exercícios que vai de fato mudar o seu jogo e vai te possibilitar o ajuste de sobrecarga, que só é possível através dos halteres se você comprar uma gama de pesos diferentes anilhas, diferentes halteres. Outro ponto positivo da argola que eu gosto muito porque elas são bem seguras. E mais que isso, o padrão das argolas é que elas têm fitas que acompanham elas de 5 metros. Ou seja, quando você alça, ela tem 2,5 metros, né? 2,5 metros ida, 2,5 metros volta. O que possibilita com que você alce em superfícies bem altas. O que, cara, ajuda demais os grandões, porque a queixa deles é de que sempre a barra fixa fica meio curta para eles. Ou mais, putz, só tem um lugar muito alto para eu alçar, eu não consigo colocar minha barra fixa lá. E essas outras objeções. A argola possibilita isso. Outras medidas da argola que podem variar é o seguinte, é a espessura dela. Geralmente vai variar entre 28 mm e 32. Não que isso seja de fato muito importante. Na prática, a de 32 mm vai recrutar mais seu antebraço e a de 28 mm menos. Mas no fundo, galera, isso pouco importa, isso daí é detalhe. Se você tem uma mão pequena, talvez seja legal você preferir para de 28 mm. Se você tem uma mão grande, talvez a de 32. Mas isso não deve ser a coisa que vocês devem ficar ligados. Bem mais importante que isso, conforme eu já falei anteriormente, é a alça. Vocês precisam ver se a alça de lá é confiável e mais que isso, se é uma alça grande, porque dependendo da sua demanda vai ficar curta demais aquela alça. Sempre optem pela de 5 metros, ou 2,5 metros, né, e de volta. Nessa hora, algumas pessoas podem estar pensando, mas e o TRX? Ele faz a mesma função que a argola? Eu não gosto de TRX. Eu vou expor aqui alguns dos motivos pelo qual eu não gosto do TRX. Primeiro, a falta de segurança. Eu nunca conheci alguém que se deu mal, que a argola estourou ou que a argola se deteriorou. Enquanto no TRX, todas as pessoas que eu conheci na pessoa física que tiveram TRX, o TRX estourou. Estourou com o tempo, com a sobrecarga.
Então, cara, isso já diz muito sobre o TRX. Até mesmo os calistênicos, eles sempre optam pela argola. Outro ponto importante é a variedade de pegada. No TRX, ele é só um apoio, enquanto que na argola é um círculo. Então você consegue variar mais a sua pegada dentro da argola. Afinal, você consegue fazer algumas posições mais avançadas da calistenia, coisas que não dá para fazer num TRX. Outro ponto negativo do TRX é que eles costumam ser bem mais curtos. Além de menos seguros, eles são mais curtos. Então você não consegue alçar em superfícies tão grandes. E geralmente o TRX é feito para colocar na porta. E galera, se você não tem uma porta nova, com uma dobradiça em dia, que tá bem parafusada, cara, a chance de dar merda é muito grande. Por isso eu sempre prefiro a argola. Um ponto negativo da argola é que você precisa de algo para alçar. E às vezes essa não é a realidade de algumas pessoas. Eu acho muito improvável que na verdade isso é preguiça. É preguiça sua de procurar um lugar bom para alçar, algum galho grosso de árvore, algum tipo de cano. Mas vamos supor que, cara, você mora no centro de São Paulo ou você vive em alguma circunstância que não dá mesmo. Você tem que malhar dentro da sua casa. Aí nesse caso, às vezes você não tem mesmo algum lugar para instalar argola. E aí sim, o que mais vale a pena no seu caso é a barra de porta. A barra de porta, ela vai te possibilitar também que você varie a altura da sua remada, porque você vai variar a altura de remadas como a barra australiana, porém ela não vai te possibilitar a mesma gama de argola, porque a argola é móvel, a barra é fixa, mas mais que isso, se você é uma pessoa grande, ou mais, se o pé direito da sua casa é pequeno, conforme você for tentar fazer a barra fixa mais elevada, você vai ver que vai ficar pequeno, vai ficar esquisito fazer barra fixa na porta. Outro ponto negativo é que, cara, essa barra ela é ajustável. Então, se você for uma pessoa muito pesada, ou conforme o tempo passa, ou se sua barra não for de muita qualidade, tem chance dela estourar. Eu já conheci pessoas que estavam fazendo exercício, e é muito comum na internet, que a barra dá uma cedida. E vamos combinar que cair de bunda ou cair de costas no chão não é a coisa mais agradável. Porém, melhor isso do que ficar sedentário. O importante é vocês verem uma barra boa e fixarem muito bem antes do exercício. Mas para evitar essas dores de cabeça, eu prefiro a argola. Outro ponto interessante da barra fixa de porta é que com ela a gente consegue simular a flexão nórdica, coisa que a argola não dá. Para posteriores de coxa, a argola substitui a mesa flexora, enquanto que a barra substitui a flexão nórdica. Porém, acontece a mesma coisa que acontecia com as remadas. Se você é uma pessoa muito pesada, ou se você tem uma perna muito forte, ou se essa barra não for de qualidade, na flexão nórdica, aquela barra pode vir por ceder para cima. Então você pode cair com o peito no chão. O importante é sempre comprar um equipamento de segurança e testar, galera. Agora vamos falar sobre barra. Vamos supor que na sua realidade você tem sim acesso a uma praça que tem barra fixa, que daí você consegue sim treinar. Se for esse o seu caso, muita sorte. Parabéns, muito provavelmente você nem precise de equipamentos para treinar. As únicas barras que eu diria que são fundamentais para qualquer pessoa treinar é uma barra fixa que caiba ela inteira suspensa, para ela conseguir, conforme ela ficar mais forte, fazer a barra fixa e outros movimentos, e uma barra mais baixa, de maneira a possibilitar com que você faça a barra australiana, porque galera, um iniciante não consegue fazer a barra fixa direito. Então se você não tem acesso a uma barra mais baixa, eu recomendo do fundo do coração que vocês façam um investimento em argola, porque cara, a argola vai permitir com que você ajuste a sobrecarga, treino a treino, um ajuste bem fino, para daí você ir galgando a sua força, galgando o seu físico dentro do treinamento. Saindo do suporte fixo, vamos agora para as coisas móveis. Um outro equipamento bom, mas que eu só considero ideal para os mais avançados, é o elástico. Os elásticos têm vários tipos. Tem esse tipo daqui, que a função dele é substituir um halter. Tem aqueles elásticos pequenos que é para colocar entre as pernas para aumentar a intensidade do glúteo ou de outros músculos nos exercícios de perna. E também tem aqueles elásticos grandes, que são para também ser usado como halteres, mas principalmente para eles serem usados como uma ajuda em movimentos mais pesados na calistenia. O elástico que é utilizado entre as pernas, eu gosto dele. Ele de fato aumenta a intensidade e vai melhorar seu treino de glúteo, mas eu não acho ele necessário. Então se você tiver aí na sua casa, pode sim ser uma boa ferramenta no treino de pernas, mas se você não tiver, não esquenta. A gente consegue sim prover um bom estímulo para o glúteo sem necessariamente ter eles. Por isso eu não acho ele um equipamento de extrema necessidade. Já os elásticos que são feitos para simular um halter, ou seja, aqueles elásticos que tem uma pegada, que você pisa em cima, esse daqui. Eu não gosto muito deles, pelo mesmo motivo que eu não gosto muito dos halteres, porque a sobrecarga deles é fixa. Até que você ajusta um pouco quando você pisa mais para cá, pisa mais para lá do elástico.
mas você não de fato controla tão bem a sobrecarga quanto o investimento em argola ou o acesso a uma barra fixa na praça. E mais que isso, esse elástico, cara, ele é mais fácil de estourar. Tem muito vídeo na internet de pessoa que estoura o elástico e o elástico é lógico, ao longo do tempo ele vai se degradando. Não que a argola não se degrade, porém a argola se degrada numa velocidade menor do que os elásticos, na minha experiência. Já o elástico que eu mais gosto, esse sim eu indico para quem é mais avançado, lembrando, se você é iniciante, não compra. Primeiro você tem que conquistar o hábito de treinar. Eu sempre reforço dos stories, mas é importante criar esse adendo aqui dentro da aula. Primeiro, comecem. Depois vocês vão se preocupar em comprar equipamento. O equipamento é consequência de você treinar bem, e não o contrário. Esse elástico sim, eu acho ele de muito proveito. Porque, cara, tem movimentos que são muito pesados. A flexão nórdica, por exemplo, barra fixa, alguns exercícios mais avançados como o front lever, a prancha. Esses exercícios é muito difícil você fazer com progressões sem elástico. Os elásticos vão, de certa forma, simbolizar um parceiro te ajudando. Então eles vão permitir com que você conquiste a forma, com que você torne os movimentos mais pesados, refinados. O que é muito difícil, porque o movimento é pesado. Então esses elásticos eu recomendo para quem é mais avançado. Os elásticos que eu mais gosto são dessas duas graduações, que eles sim vão te representar uma ajuda, mas não uma ajuda significativa, a ponto de você ganhar um exercício que você é incapaz. E nem também é uma ajuda tão fraca que, cara, esse elástico ou nada eu conseguiria progredir sozinho. Por isso eu acho esses dois os melhores. Os elásticos, caso você tenha um parceiro de treino, é muito provável que você tenha que retardar a aquisição desses elásticos, já que seu parceiro pode representar essa ajuda. O importante é ser um parceiro de treino bom, ou seja, que te motiva no treino, e mais, que saiba lhe ajudar direito. Não adianta nada o cara tá lá tentando te ajudar na flexão e o cara tá te puxando pelo quadril, por exemplo. Outro equipamento que a maioria de vocês não conhecem e também não faz falta nenhuma é o paralete, que é aqueles caninhos usados, muito comum, usados os blogueiros. Eles usam para fazer flexão, para fazer uns joguinhos ali. Mas esses equipamentos, cara, não fazem tanta falta assim não. Aqueles paraletes mais baixos, cara, eles não têm de fato alguma função relevante, porque eles não te permitem fazer um exercício novo. Você só vai mudar a pegada que você faz flexão. E a única coisa que agrega é se você tem uma dor no pulso, fazer uma flexão na posição neutra vai aliviar. Mas, cara, isso você pode substituir para sem o paralete. Você pode colocar uma toalha ali embaixo que você consegue fazer uma adaptação. Por isso que eu não gosto do paralete baixo, porque ele tem uma baixa gama de exercício e mais, tudo que ele faz você consegue substituir. Já nos paraletes mais elevados, eles sim trazem algum adicional, porque agora você ganha amplitude em alguns movimentos, como nos movimentos mais pesados de ombro, como que é o caso da flexão de ombro. Ou você agora consegue fazer uma flexão profunda agora com esses paraletes. Porém, eles não são necessários, porque mais uma vez, você consegue improvisar. Às vezes você consegue empilhar alguns livros, ou você tem dois móveis da mesma altura que fazem essa função. Por isso eu não acho de extrema necessidade. Na verdade, eu não acho necessário que vocês comprem o paralete. Isso é para caso você já esteja montando uma academia, caso você esteja com anos de treino. Até porque, galera, esses movimentos vocês só vão conseguir depois de meses, talvez anos de treino. São movimentos pesados. Movimentos com essa grande amplitude só vem depois. Vocês não vão conseguir de uma hora para outra fazer. Bom, a respeito de máquinas ou equipamentos mais específicos, como espaldarte, corda, esses equipamentos mais caros ou leg press, eu não vou entrar porque, cara, são equipamentos que vão comprometer mais o orçamento e de forma alguma é algo que vocês têm que se preocupar. Galera, menos é mais. Primeiro comece, depois equipamento. Equipamento é consequência. Vou falar sobre um equipamento que as pessoas têm mais acesso que comumente você tem em casa. Os halteres. Isso vai incluir tudo que é tipo de peso. Kettlebell, halter, anilha, barra. Eu não sou o maior fã disso. Nossa, Tulhão, mas é porque você é o Zé da calistenia, por isso você não gosta. Não, não é por causa disso. É porque o halter, primeiro, você precisa armazenar ele. Então, quanto mais peso você tem, maior espaço que você compromete dentro da sua casa. Mais que isso, cara, se a argola cair do chão, se a barra cair do chão, o prejuízo é pequeno. Agora vai deixar uma anilha de 20 10 quilos cair no chão. Galera, racha o piso. E a dor de cabeça que é para rachar o piso da sua casa. Você depois vai lá sentar piso com rejunte? Ou você vai ouvir de quem mora com você que você tá fazendo merda, que agora você inventou de treinar, por isso tá cagando na casa? Outro ponto,
negativo que eu acho do halter é que você precisa de muito peso. Galera, conforme você vai ficando treinado, uma remada com 20 quilos fica leve. Aí você vai ter que comprar cada vez mais anilha, cada vez mais halter. E cara, isso não é nada MVP. Você precisa começar simples. A argola te possibilita uma gama de sobrecarga, enquanto que o halter você fica de certa maneira limitada. Para finalizar sobre equipamentos, eu vou fazer um breve comentário sobre o colchonete. Ah, Tulhão, pra que falar de colchonete? Que colchonete, dependendo do seu caso, pode valer a pena sim. Porque às vezes você não tem alguma almofada que você de fato consiga usar, adaptar. Você só tem um lençol e uma almofada, você não tem um colchonete. E às vezes o colchonete pode ser necessário para você não ter que ficar limpando o piso depois de fazer flexão, para você não ter que utilizar sempre na hora que você for fazer a flexão nórdica, por exemplo, aquela almofada, aquele travesseiro e depois ter que limpar o lençol. Mas não precisa comprar o colchonete. Só tô expondo algumas possíveis dores de cabeça que o colchonete pode evitar. A possível dor de cabeça de ter que limpar o chão do seu quarto, da sua sala. A possível dor de cabeça de ter que ficar limpando sempre algum lençol ou alguma almofada quando você usou ali para realizar a flexão nórdica. Demorou? Então, galera, é resumidamente isso os pormenores que eu vou dizer sobre alguns equipamentos. Se você acha que faltou algum equipamento aqui nesse vídeo, escreve nos comentários. Fala lá, Tulhão, faltou isso daqui, faltou aquilo ali, pra assim a gente poder estender essa discussão e quem sabe fazer um vídeo 2 a respeito desse tema. E se você adorou o vídeo, aproveita que você desceu pra comentar e deixa o like, se inscreve no canal, que como vocês sabem, aqui já é de praxe, o conteúdo só tem uma direção, pra cima, demorou? Tamo junto e é só o começo. Fui!